Já parou para pensar como é que a vida seria sem amigos? Como é que a vida seria sem aqueles momentos do desabafo na vida? Hoje, de forma especial, vamos falar de um papo, mas um papo diferente. Quando se fala de papo, quando se fala da conversa, há quem diz que a conversa tem duas dimensões. Uma é a dimensão vertical, a outra é a dimensão horizontal. O que pode ser um papo horizontal? O que pode ser um papo vertical na solução de problemas que apoquentam a nossa vida? Já imaginou aquele dia que recebeste um telefonema? Imaginou aquele dia que recebeu uma informação de que o seu emprego tinha terminado? Uma informação de que o ente querido havia perdido a vida? Uma informação de que a sua residência havia sofrido um roubo? Dentro deste cenário todo, é importante que o ser humano mantenha o espírito de bater papo, mantenha o espírito de desabafar. Hoje vamos falar um pouco acerca do papo vertical. Quando falamos do papo vertical, estamos a falar daquela conversa em que o ser humano na Terra se comunica com o ser sobrenatural que está no céu. Meus amigos, sem este momento de desabafo na vida, a vida torna-se um inferno. Na Bíblia encontramos a história do homem, o homem que soube bater papo vertical, isto é, um papo com Deus. A Bíblia narra a história de um homem que ficou paralítico durante 38 anos. Enquanto paralítico, tomou todas as providências possíveis e impossíveis para ver se encontrava a solução. Dentre várias providências que o paralítico ia tomando, uma delas que tomou foi se deslocar para um tanque que nos tempos bíblicos era conhecido como o tanque de Betesda. A Bíblia não deixa de forma explícita como é que o paralítico foi parar no tanque de Betesda se ele era um paralítico. Mas na história deste paralítico encontramos algo que pode ser a solução para os problemas que apoquentam a sociedade atual. O paralítico ficou lá um tempo que a Bíblia não precisa dizer quanto tempo, mas a informação que nós temos é que enquanto o paralítico se encontrava no tanque de Betesda, várias pessoas que chegaram depois dele iam entrando no tanque e voltavam em casa felizes porque seus problemas haviam se resolvido. O tempo estava indo, os dias estavam indo, o problema que levou o paralítico para o tanque de Betesda não estava a se resolver. Certo dia, o homem, o grande mestre na altura, o Senhor Jesus Cristo, decidiu visitar o tanque de Betesda. E no processo da sua visita no tanque de Betesda, a Bíblia, em João capítulo 5,
nos relata que Jesus bateu um papo com o paralítico que ficou 38 anos nesta situação. Jesus olha para o paralítico e lhe pergunta: qual é o problema que te apoquenta, amigo? O paralítico foi direto ao assunto. Ele respondeu de forma direta à pergunta colocada pelo Senhor Jesus Cristo. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta de Jesus foi: queres ser curado? O paralítico olhou para Cristo e disse: eu quero ser curado, mas o problema é que não tenho alguém que me ajuda a entrar primeiro quando as águas do tanque forem movimentadas, porque de acordo com a crença daquele tempo, era de que diariamente um anjo do céu descia e agitava as águas do tanque, e o doente que se jogasse primeiro no tanque de Betesda era curado, independentemente do tipo de enfermidade que lhe trouxesse naquele lugar. Meus amigos, quantas vezes nós sofremos, quantas vezes nos encontramos em situações de até nos tirarmos a vida, porque a vida nos sufoca de tantos problemas. Quantas vezes o seu casamento não está a andar bem? Quantas vezes enfrentou problemas gravíssimos no seu trabalho, no seu negócio? Quantas vezes já pensamos em nos tirarmos a vida por não suportarmos de tanto desgosto que a vida nos dá? Hoje encontramos uma saída ao estudarmos a experiência do paralítico no tanque de Betesda. Precisamos de ter um papo com Deus. Precisamos de termos um encontro especial com Jesus e Jesus nos perguntar: o que se passa consigo, filho? Olhar para Cristo e dizer para Ele: Senhor, meu problema é X. O meu problema não tem como ser solucionado porque não tenho alguém que me ajude neste e naquela situação. Muitas das vezes, quando nós ajoelhamos para orar, desperdiçamos o tempo em que podíamos contar nossos problemas a Deus para Ele nos trazer a solução. Desperdiçamos muito tempo lamentando situações que acontecem no mundo ou simplesmente condenando e rogando maldição para aquele e o fulano que não estão se comportando bem. Mas a Bíblia nos ensina que o momento de oração é o momento do papo vertical, onde nós temos que olhar para Jesus, encarar para Ele e lhe dizermos o que se passa em nossa vida. Porque o paralítico, doente durante 38 anos, quando esteve no tanque de Betesda, o Jesus lhe perguntou: amigo, quer ser curado? Ele olhou para Cristo, foi direto e lhe disse qual era o seu problema. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o paralítico e imediatamente o paralítico, por causa das palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, imediatamente ficou curado. Meu caro amigo, qual é o problema que está a apoquentar a sua vida? O que se passa no seu coração? São os problemas que são enormes, que te sufocam e não conseguem respirar? Há um hino que os evangélicos cantam. Uma das frases desse hino diz assim: porque em Cristo não recorremos em oração.
só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Em outras palavras, tanta dor que nós sofremos, tanta luta que ficamos a enfrentar sozinho e acabamos até parar em situações de pensar em nos tirarmos a vida, podiam ser evitados se nós adotássemos a cultura de batermos um papo vertical. Que Deus possa abençoar você, que a partir de hoje reserve um tempo na sua vida para bater papo com Deus, dizendo a Ele o que se passa no seu coração, porque o papo vertical, o desabafo de joelho a oração a Deus é um dos remédios que vai nos ajudar a prevalecermos face aos problemas que apoquentam o nosso planeta. Que Deus possa abençoar a você. Voltamos nos encontrar numa outra dica da vida. Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus. Amém.